Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje meditamos o Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, Nosso Senhor usa figuras de linguagem para transmitir a sua mensagem aos discípulos. Ele fala em ovelha, lobos, serpentes, pomba. Essa linguagem facilita a compreensão dos discípulos e também a nossa hoje. É uma mensagem direcionada a eles e a nós, e a todos aqueles que ainda se tornarão discípulos do Mestre Jesus. É sempre bom lembrar que o discípulo é aquele que imita o Mestre. O que Jesus propõe aos discípulos é o que de fato aconteceu com ele. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 7, fazendo referência a Jesus, vai dizer: Jesus foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos dos tosqueadores. Ele não abriu a boca. É sobre isso que Jesus está falando aos discípulos e a todos aqueles que hoje se tornam seus discípulos. Serão enviados como ovelhas no meio de lobos. Jesus não engana e não ilude ninguém, mas alerta em relação aos cuidados que devem ser tomados. Primeiro, agir com prudência. Às vezes pode ser que no desejo de fazer algo bom, as pessoas sejam tomadas por um ímpeto, uma impulsividade, e as decisões sejam tomadas de forma precipitada e inconsequente. Lembremos-nos que a prudência é uma das 4 virtudes cardeais. Santo Tomás de Aquino vai dizer que a virtude da prudência é a mãe de todas as virtudes. Sem ela, as demais virtudes poderiam até causar danos ao homem. E o Catecismo diz, no parágrafo 1806, que a prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir as circunstâncias, escolhendo assim o meio adequado para realizar algum bem. Segundo conselho que Nosso Senhor dá é sobre a simplicidade.
Santo Padre Pio, falando sobre esse tema, a simplicidade, vai dizer: ame a simplicidade e a humildade. Pratique essas virtudes e não se preocupe com os julgamentos deste mundo, pois se o mundo não tivesse nada a refutar contra nós, é que não seríamos autênticos servos de Deus. Terceiro conselho de Nosso Senhor é cuidado com os homens. No capítulo 17, versículo 5 do profeta Jeremias nos diz: eis o que diz o Senhor, maldito o homem que confia em outro homem, que da carne faz o seu apoio e cujo coração vive distante do Senhor. Jesus ainda diz que os que tomam a decisão de segui-lo serão entregues aos tribunais. Ora, ele também o foi. Serão açoitados. Ele também o foi. Serão levados diante de governadores. Ele também o foi. Quando isso acontecer, não devem se preocupar com o que vão dizer, porque o Espírito Santo de Deus vos dará palavras acertadas, assim também como aconteceu com Jesus, quando foi interrogado por Pôncio Pilatos. Jesus fala sobre divisões na própria família por conta de divergências de fé. Pais contra filhos, filhos contra pai, irmãos contra irmãos. Diz ainda: sereis odiados por todos por causa do seu nome, por causa do nome de Jesus. Mas tudo isso valerá a pena, porque quem perseverar até o fim será salvo, diz o Senhor. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41, diz que os discípulos, depois de serem perseguidos, saíram da sala do grande conselho cheios de alegria por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E Jesus, no Sermão das Bem-aventuranças, diz, São Mateus capítulo 5, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.